Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre dívida pública. Dívida pública, esse termo que eu sempre escuto falar desde criança e as pessoas não comentam, não entendem muito bem o que isso significa. E é interesse do Estado que a população não compreenda o que é na verdade dívida pública. Porque eu sempre pensei, o Estado não é tão forte, ele não tem armas? O que seria essa dívida? Por que o Estado não imprime dinheiro e paga essa dívida? Ou por que o Estado não pega à força o dinheiro das pessoas e paga a dívida? O Estado já faz isso por meio de impostos. É uma forma do governo se financiar. Aí, o governo não pode ficar só cobrando imposto, porque senão a carga de impostos vai diminuir. Porque as pessoas vão parar de produzir, o governo não vai ter de onde tirar, então o governo é obrigado a reduzir imposto. O governo sempre cobra o máximo que ele pode cobrar. O governo só não cobra mais imposto porque a arrecadação dele ia cair. Porque as pessoas iam parar de produzir, eles não iam ter fonte para poder retirar o imposto das pessoas, então ele mantém nesse nível, sempre no máximo. Mas o que seria a dívida pública? É uma outra forma do governo se financiar. Como que o governo faz isso? Ele vai lá no banco, ou então anuncia na internet, para as pessoas aí, divulga, falando que ele vai pegar dinheiro emprestado. Você vai pegar o seu dinheiro e emprestar para o governo. É o que chamam títulos, mas na verdade não tem título nenhum. Ele simplesmente te dá um registro lá falando que você tem tanto dinheiro na mão do Estado, tá? E que vai render lá de acordo com uma taxa lá, entendeu? Quem decide essa taxa é o Copom, Comitê de Política Monetária, que é o próprio Estado. Copom quer dizer Estado. Não existe nenhuma diferença. Copom é igual a Estado. Aí eles dizem, não, o Copom, na verdade, é um comitê ali formado, um conselho formado por uma série de pessoas que vão decidir. Não, isso é o Estado. O Estado decide os juros, o preço dos juros, a taxa de juros, quanto é que vai ser os juros. O preço, na verdade, da moeda, que são os juros, deveriam flutuar livremente. Cada um coloca o preço na sua moeda que cada um quiser. Cada um tem o direito de cobrar os juros que a pessoa quiser. O contratante vai concordar ou não. Mas aqui no Brasil existe essa história do Copom. Esse grupo terrorista lá de Brasília, que é composto unicamente por pessoas do governo, tá? Por mais que existem pessoas supostamente privadas lá, são pessoas controladas totalmente pelo governo e o governo arbitra uma taxa de juros. E essa taxa de juros vai ser o que vai nortear a dívida pública. Quando é que o Estado vai pagar de dívida? Mas aí o Estado pega, olha bem o que acontece, o Estado pega dinheiro emprestado no seu nome. O Estado faz um empréstimo a taxa de juros absurda, e a taxa de juros no Brasil sempre foi astronômica, agora que deu uma reduzida. Então, você depois vai ser obrigado a pagar um empréstimo que você não fez. Todos os anos, o próprio Enéas falava muito disso, né? A coisa que o Enéas mais falava, sobre o tamanho do serviço da dívida, rolagem de dívida. Que o Estado não paga dívida. Porque o Estado, cada dia, cada ano que passa, ele aumenta a dívida. Vou colocar aqui uns prints desses órgãos de imprensa vagabundos que tem por aí, dizendo que a dívida do Estado aumentou. Ah, mas vai aumentar mesmo? Vocês estão brincando de gastar dinheiro com pandemia, com uma coisa que não existe? Vocês estão brincando com isso? Quando nem um centavo deveria ter sido gasto com esse vírusinho ridículo? Diarreia mata mais do que essa porcaria desse vírus? Pois é, vocês estão gastando sem parar e quer que a dívida não aumente? Claro que vai aumentar. Nenhum esquerdista tem o direito a abrir a boca para falar sobre dívida. Porque esquerdista é quem mais prega o gasto desenfreado do Estado. E para você gastar, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Você não pode sair imprimindo dinheiro, porque isso vai gerar inflação. E o Estado gosta de gerar inflação. Porque pensa bem, o tanto que o Estado é perverso. Você trabalha, ganha o seu dinheiro. O Estado vai decidir se o seu dinheiro valoriza ou não. Se o Estado quiser fazer o seu dinheiro desvalorizar agora, ele faz, é só ele imprimir dinheiro. Seu dinheiro vai perder o valor. Então o seu patrimônio está nas mãos do Estado, mesmo que ele esteja aí no seu colchão. Entendeu? Mas voltando para o assunto da dívida. Um político vagabundo pega dinheiro emprestado e faz você pagar. Ele pega esse dinheiro, enfia no rabo, gasta com um monte de porcaria. Como eu já provei aqui no canal muitas vezes, 99,999% do gasto do Estado é totalmente inútil. É um gasto que não serve para nada, que não deveria existir. E ele pega esse dinheiro, gasta dessa maneira totalmente inconsequente, burra, e você depois vai ter que pagar esse empréstimo, que não foi você que fez.
Foi um político vagabundo que fez empréstimo no seu nome. E, como se não bastasse, você também tem que pagar o serviço da dívida, que é os juros, multa, encargos e o caralho a quatro. E há anos, décadas, o povo brasileiro tem que ficar pagando o serviço de dívida. O Lula, o canalha do Lula, pagou dívidas externas com países, com bancos internacionais, que a taxa de juros era baixinha, era pequena. Ele, para fazer gracinha, para poder fazer marketing, né, e com outros interesses escusos aí, ele pagou uma dívida lá fora que os juros era pequeno, e a dívida interna, que os juros era enorme, continuou, aumentou cada vez mais por causa do Lula. Entendeu? Então, o que eu acho que deveria ser feito, o correto, o que seria ético ser feito numa situação dessa? Calote completo, não deveria se pagar nenhum centavo de dívida. 100% da dívida hoje está caloteada. E quem são os maiores credores da dívida? Os bancos. Esse oligopólio bancário nojento que a gente tem aqui no Brasil. Bradesco, Itaú, toda essa corja de banqueiros que decidem lá com o Rodrigo Maias e Davi Alcolumbres da vida, lá na Faria, lá em São Paulo, lá eles sentam e resolvem o que vai ser votado no Congresso. O impeachment da Dilma parece que foi decidido em muito lá também, né? Essa turma que proíbe a entrada de novos bancos, que perseguem agiotas, porque eles não querem concorrência. Os bancos brasileiros, todos esses aí, esses grandões, eles querem continuar dominando o mercado de dinheiro. E a moeda é um produto como outro qualquer. Se você domina o mercado de crédito, você domina a economia. E esses caras que fazem cartel, como são esses bancos, querem continuar dessa forma, mandando na economia. Então, como eu disse, a dívida deveria ser totalmente anulada, não deveria haver pagamento de dívida nenhum. E uma outra coisa que deveria fazer, se não for possível fazer isso, deveria, obviamente, parar de cobrar empréstimo, de pegar empréstimo, parar de pagar a dívida, mas isso não vai acontecer, né? Um Bolsonaro da vida não teria poder para fazer uma coisa dessa. Então, o que seria interessante? A auditoria da dívida. A esquerda costuma trazer essa pauta para ela. Questão de auditar a dívida, os bancos, toda essa história aí. Mas isso não é uma pauta de esquerda, isso é uma pauta lógica. Eu não tenho nenhum respeito por banco. Banqueiros são criminosos aqui no Brasil. E eu acho que deveria sim haver uma auditoria da dívida. Eu tenho certeza que deveria haver uma auditoria da dívida. Pegar tudo que foi juntado em todo esse tempo a título de dívida pública e verificar se esses valores estão certos. Entendeu? Então, dívida pública é isso. É um canal. Quando vocês veem toda essa burocracia, eu não vou me dar o trabalho aqui de pesquisar a lei, a burocracia, do que realmente se trata, os meandros, os entraves burocráticos aí que eles chamam de dívida, porque eles já criam essa complicação justamente para confundir as pessoas. E também a legislação fiscal e tributária muda a cada dia. Todo dia tem uma portaria da Receita mudando um monte de tributo no Brasil. Então eu não vou ficar pesquisando isso para trazer aqui para vocês. Então eu só quero dizer aqui, sem meias palavras, o que é dívida pública. Um ladrão, né? Ladrão, quando você vê ladrão, na verdade é um político qualquer. Todos os políticos, esse grupamento psicopático de políticos que a gente tem no Brasil, pega empréstimos com os cidadãos comuns ou com os bancos e gasta esse dinheiro, joga o dinheiro no lixo, pega uma parte para eles e depois você tem que pagar essa dívida. Eles gastam seu dinheiro, eles fazem o empréstimo e quem paga a dívida é você. E pior, você paga uma taxa de juros que você não negocia. Paga uma taxa de juros que é arbitrária e que é arbitrada lá no Copom, em Brasília, por uma corja de oligopolistas. É realmente um absurdo. Então isso é que é a famosa dívida pública, tá? É o pessoal endividando. Aí o orçamento, sabe? Esse orçamento, esse montante de impostos que acontece aí, aquele impostômetro, né? Toda a receita da União, uma enorme parte, a maior parte da receita, de tudo que é arrecadado, desse imposto que você paga aí quando você vai comprar alguma coisa, pagar a sua gasolina, qualquer coisa que você vai pagar, esse imposto vai para esse bolo e que a maior fatia desse bolo é para pagar dívida, serviço de dívida, multa, encargo, juros, é para pagar isso. Então o seu imposto é para isso. Então,
sonegue. Mais uma vez eu digo aqui, mais um motivo. Na verdade, esse vídeo aqui tem um objetivo principal, quer dizer para você, sonegue mais ainda do que você já deva sonegar, né? Depois de saber disso aqui que eu passei nesse vídeo. Enquanto é isso.